Caros amigos, muito bem-vindos a mais um Semi ou Novo. No episódio anterior, cujo link você encontra aí no canto superior direito da tela, a gente apresentou 6 boas escolhas aí de seminovos que você pode escolher frente ao preço de um 0 km, no caso o Corolla XEI. Agora, nesse episódio de hoje, a gente vai apresentar 6 boas opções frente aos R$44 mil que a Renault pede pelo Renault Kwid Outsider. O Kwid foi lançado em agosto de 2017, é um carro que pertence à categoria dos subcompactos, da mesma forma como o Up e o Mobi, uma categoria que ganhou muita relevância aí no mercado nos últimos anos com a retração da nossa economia. E os números mostram que a Renault tomou a direção certa ao assumir a produção do Kwid. O carro passou para 4º lugar no ranking de emplacamentos, passando o Sandero com uma grande margem. Os subcompactos são carros substancialmente menores do que os compactos, por exemplo, o Up, o Sandero ou o Onix, e não é só que eles são mais curtos ou mais estreitos. Se a gente considerar inclusive o Kwid e o Mobi, eles inclusive são mais curtos na relação entre a altura do assoalho e do teto. O porta-malas obviamente também é bastante diminuto, não é tão menor do que os compactos, por exemplo, no caso do Kwid a gente tem 290 litros, mas é algo que você deve levar em conta se você costuma levar muita bagagem. Coisa que é interessante lembrar, Kwid é um projeto que originalmente foi feito para o mercado indiano, né? E no processo de se trazer para o Brasil esse projeto, eles fizeram uma série de melhorias na parte de reforços estruturais. Então o carro ficou até mais corpulento, eles reforçaram o monobloco em vários locais. O carro ganhou também airbags laterais, além dos airbags frontais, que são obrigatórios por lei. E com esses reforços e os airbags, o carro conseguiu 3 estrelas no teste do Lightning Cap, ante as 0 estrelas que o carro internacional indiano tinha conseguido num teste similar. O Kwid ele usa um motor 3 cilindros em linha 1.0 SCE. O nome, você deve talvez saber, é o mesmo da família Sandero e Logan, mas existe algumas diferenças técnicas aí. É um motor um pouco mais simplificado, ele tem o comando simples, sem variação de fase, e o coletor de escape dele não é integrado ao cabeçote. Aí com isso ele rende 70 cavalos e 9,8 kgfm de torque, se a gente considerar o etanol aí como combustível. O Kwid Outsider não tem nenhuma diferença mecânica em relação aos demais modelos, inclusive a altura do carro é a mesma. A grande diferença está na parte do sistema de infotainment, ele utiliza o sistema Media Evolution, inclusive está na família Sandero agora, nessa versão 2020, né? E a grande diferença dela é a conectividade, né? Android Auto e Apple CarPlay acaba facilitando aí muito a vida para quem usa bastante smartphone. Em termos visuais, é lógico, como todo aventureiro, o carro traz uma série de diferenças, forrações exclusivas nos bancos, um outro detalhezinho diferente no interior, tem os apliques plásticos na porta, barra de teto, faixas adesivas. Então é um carro que tem uns caprichos a mais e é lógico a Renault cobra a mais por isso. Quando a gente pega esses R$44 mil que a Renault pede justamente pelo Kwid Outsider, a opção no mercado de seminovos abre bastante. Então a gente vai trazer aí para vocês algumas opções que tanto desse segmento aí de subcompactos quanto de compactos, talvez até uma opção aí de um segmento superior. Vamos lá? Nossa primeira sugestão é um subcompacto, portanto da mesma categoria, o Move Up 1.0 MPI, portanto com motor aspirado, modelo 2017 e 18 ou modelo 2018 e 2019, dependendo da oportunidade aí. Um carro que vai variar aí de 42 a R$46 mil. Entre essa categoria de subcompactos, não existe muito questionamento de que o Up é um carro realmente muito superior em termos de qualidade de construção, em termos mecânicos e até mesmo na qualidade de acabamento. É um carro que ganhou 2 prêmios na 4 rodas, né? Os eleitos em 2018 e também ganhou o prêmio de menor custo de uso da 4 rodas. Agora tem um detalhe, né? É um carro que, embora seja na mesma categoria de carroceria, é um carro que a Volkswagen ficou muito agressiva com a precificação, especialmente nos modelos 2017 para cá, quando o carro passou por um facelift, desculpa. Então hoje o Up ele começa aí na faixa de R$53 mil e vai até R$63 mil. Então ele sequer compete, na verdade, com o Kwid ou com o Mobi, e ele acaba ficando alocado aí meio que como um subcompacto premium, né? E isso ajuda também a gente entender o ranking baixo nos emplacamentos do Up em relação ao Kwid. Para você ter uma ideia, ele vende 10 vezes menos do que o Kwid. Agora, isso é uma coisa que você vira a seu favor justamente no momento da compra, né? Então é um carro que tem uma demanda muito menor, você consegue negociar aí uma margem um pouco melhor, a depreciação dele também, não vou dizer que é grande, mas é um carro que você consegue obter
uma boa vantagem no momento da compra de um seminovo. O Up MPI aspirado, como eu falei, ele é da mesma família do motor Up TSI, né? É A211. Isso significa que é um motor bastante moderno, todo em alumínio, traz tecnologias que o motor do Kwid não tem, por exemplo, o duplo comando variável aí na admissão e o coletor de escape integrado ao cabeçote. A versão MPI rende 82 cavalos e o consumo dele é muito bom, mais ou menos 15 km por litro aí de média no Inmetro. Alguns dos outros pontos muito fortes do Up. É um carro que, considerando a sua proporção, ele é bastante espaçoso, pelo menos em relação aos subcompactos. A rede Volkswagen é imensa, né? E a plataforma é moderna e muito segura. Mesmo com esse tamanho diminuto, é um carro que tirou 5 estrelas no Crash Test Lightning Cap em proteção para adultos e 4 estrelas aí em relação às crianças. Então é um carro que oferece um nível de proteção até maior do que alguns compactos, carros um pouco mais volumosos. Agora, quando a gente vai para os pontos fracos, como eu falei, é um carro que especialmente 0 km tem um custo de aquisição muito alto, mas você vira isso ao seu favor. É um carro que teve um bom volume de recalls, né? 7 para ser mais preciso, então é algo que você precisa ficar atento no momento da compra, mas vale aí até um contrapeso, vamos dizer assim. Isso não chega a ser um problema, porque é uma obrigação do fabricante atender você sem custos, então é só você ficar atento para você não pegar o carro e não fazer os recalls. Outro ponto é que o design ele não é muito rebuscado, né? Então ele não tem, vamos dizer assim, o mesmo grau de carisma do Kwid ou do Mobi. Algumas pessoas gostam, outras nem tanto, mas é algo aí que vale a pena você atentar. Agora, se você procura realmente um desempenho surpreendente para essa categoria, o carro que você quer é o Up TSI. Para você adquirir ele, você vai abrir mão de um ano em relação ao MPI. Então, você vai passar para o ano modelo 2017. Seja o carro aí 2016-17 ou 2017-17. Vai estar aí mais ou menos na faixa de 43 a 46 mil reais. E em relação a versões, elas meio que se embolam, tá? Então, na verdade, vai ser mais relacionada à oportunidade em relação ao modelo que você quer. Vai ter Cross Up, o Speed Up, que é aquela série limitada de lançamento. Tudo mais ou menos nessa faixa de preço. Vou apresentar alguns números interessantes para vocês terem uma ideia aí do que é o Up TSI em relação ao MPI. Ele apresenta mais ou menos a mesma média de consumo misto, né? Algo ali em torno de 15 km por litro entre cidade e estrada, o que é excelente. Mas esse carro tem 28% a mais de potência. O motor dele tem 105 cavalos e o ganho de torque em relação ao aspirado é de 61,5%. Então é um carro muito, mas muito mais torcudo, 16,8 kgfm, que já surgem aí a 1.500 rotações. É uma rotação bem baixinha, aí um carro que praticamente desde a marcha lenta já estilinga. 0 a 100 dele é abaixo dos 10 segundos. E aí com isso, esse carrinho de nada consegue deixar aí muito carro 1.8, 2.0 para trás, o que deixa muita gente surpresa, especialmente em retomadas. Falando tudo aí desse jeito, dessa forma, fica parecendo que é óbvio que o TSI é uma escolha mais inteligente do que o MPI, mas é uma compra muito mais delicada também, porque o motor turbo ele trabalha com muito mais sobrecarga, por princípio mesmo, do que o motor aspirado. Então é uma compra que você talvez dependa um pouco mais de experiência sua, talvez precise de uma opinião de um mecânico em relação à avaliação daquela unidade. Há um histórico de vazamento de óleo em algumas turbinas de Up TSI, então realmente é uma compra que exige um grau de atenção maior. Então ela tem benefícios, mas ela oferece riscos maiores, então você vai precisar avaliar um carro muito bem conservado para realmente extrair todo esse benefício. E quando a gente fala em carro turbo, especialmente um carro que tem esse desempenho meio surpreendente, uma coisa que você precisa ficar atento é que muita gente fez remap, né? Eles reprogramaram a central eletrônica e aí com isso o motor trabalha com uma sobrecarga ainda maior. Então esse é outro ponto que você deve prestar atenção no momento da compra e avaliar se esse carro não passou aí por nenhum processo similar a esse. Uma outra desvantagem, mas aí é uma coisa um pouquinho mais específica, é que o Up TSI só tem câmbio manual. Ele não tem a opção de câmbio automático, nenhum tem, mas não tem a opção de câmbio automatizado iMotion, só manual no caso do Up TSI. Então fica um pouquinho mais nichado. Então aí com isso o MPI fica para um público mais racional, o TSI para um público mais entusiasta, uma compra um pouco mais cuidadosa. Agora vamos sair da categoria dos subcompactos e para dos compactos. Mantendo aí a mesma faixa de 43 a 46 mil reais, a gente vai trazer a primeira sugestão, que é o Etios 1.5 XS 2018 e 18. Um carro que, aliás, tem até uma história de vida meio parecida com a do Kwid, no sentido de que foi um projeto originalmente dedicado aí ao mercado indiano e que encontrou aí o seu caminho no Brasil. No caso, o Etios foi lançado muito antes, né, em 2012, mas, diferentemente do Kwid, ele é um compacto, não é um subcompacto. Ele tem vantagens óbvias aí em termos de espaço interno e qualidade de construção que estão fora de questão. Na verdade, se a gente para pensar, apesar deles terem mais ou menos essa mesma história de vida, o Etios ele acaba sendo a antítese quase perfeita do Kwid em muitos, mas muitos sentidos. Se olhar o design dele, é um carro um pouco carismático, o design dele é datado,
aquele painel centralizado, né? Muita gente não gosta, o acabamento dele é meio modesto, mas é um carro que acaba encantando no uso, que tem um baita no motor torcudo, é um carro espaçoso para suas dimensões. E na categoria dele é um carro muito elogiado aí pela confiabilidade e pelo pós-vendas. E vale lembrar que o Kwid é um carro que teve alguns problemas de controle de qualidade no começo aí do processo de sua fabricação aqui no Brasil. O Etios utiliza a mesma plataforma do Yaris, uma plataforma chamada EFC, que foi feita para mercados emergentes, mas é uma plataforma bem moderna que inclusive foi muito bem nos testes do Latin Cap, recebeu 4 estrelas aí em proteção para adultos. E o motor também é bastante moderno, bloco, cabeçote alumínio, tem duplo comando de válvulas e tem um sistema de partida a frio sem tanquinho, né, para o aquecimento da linha de combustível. Agora, um ponto que você deve observar é que, justamente pelo Etios não ser um carro emocional, emotivo, é um carro que tem baixa procura, não é um carro que tem uma procura tão grande, por exemplo, como o do Kwid. Se você olhar o ranking de emplacamentos desse ano, o carro está na 40ª posição no acumulado do primeiro semestre. Então, esse é um carro que você deve buscar por um relacionamento mais longo, mas o que não chega a ser um problema, porque o carro é justamente muito elogiado pela qualidade de construção e confiabilidade mecânica. Nossa quarta sugestão é um verdadeiro veterano, HB20 Comfort Plus 2018, carro que vai variar aí de 42 a 45 mil reais. O HB20 me lembra o Corolla em um certo sentido, Corolla da geração anterior, na verdade 2 gerações anteriores, considerando essa que acabou de sair. É um carro que tem uma vida muito, mas muito longa. O carro foi lançado em setembro de 2012 e não teve praticamente nenhuma diferença em termos de estilo de lá para cá. Isso é ótimo para quem compra seminovo e péssimo para quem compra 0 km, porque entre um carro 2012 e um carro 2019 há muita pouca diferença que pode ser percebida na parte visual. Apesar da idade, o HB20 é um carro que está muito quente no mercado, tem muita lenha para queimar, ele está em terceiro aí no ranking acumulado de emplacamentos até então. Então a idade você vê que realmente não é um problema para esse projeto, embora a nova geração aí já esteja para chegar aqui no nosso mercado. A versão que a gente está recomendando é a Comfort Plus 1.6, ela já é muito bem equipada, né? Então traz ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, alarme e fica só a dica, você tem que encontrar um carro já com sistema de infotainment já equipado, o Blue Media. Boa parte do segredo para o HB20 ser tão quente no mercado até hoje é que foi um carro projetado para realmente enfrentar o topo da cadeia alimentar dos compactos. E boa parte desses carros estão em produção até hoje. É um carro que ainda tem muita vantagem técnica. A qualidade de construção dele é muito boa, o motor é excelente, 1.6 gama, motor em alumínio, 0 a 100 dele está na casa de 10 segundos e realmente cumpre algo aí mais ou menos nessa casa, com os seus 128 cavalos. E o carro tem 5 anos de garantia sem limite de quilometragem, isso é uma vantagem muito boa. Então se você encontrar HB20 aí dessa faixa que a gente está recomendando para você, o carro ainda vai estar dentro da garantia de fábrica e é um carro que realmente tem aí essa vantagem de não importa qual ano você pegar, ele vai ter a mesma cara. Então para um seminovo isso é muito bom. Nem tudo é perfeito com tudo, consumo na versão com câmbio automático realmente é muito grande, é um câmbio relativamente antiquado, com 4 marchas somente, né? A suspensão traseira é um ponto muito criticado em relação ao curso da suspensão, então a suspensão que bate um pouco seco. Eles deram uma revisada em 2015, mas isso eu acho que é um pouco de característica do projeto, porque mesmo os modelos mais recentes ainda dão essas pancadinhas um pouquinho secas. Reclamam também os proprietários que o carro ele é um pouco baixo, então ele raspa um pouco o bigode, ou mesmo o miolo do carro, quando você pega uma quina ali, uma descida, né? E é um carro que não é tão espaçoso para a categoria dele. Agora, já que a gente está comparando esse carro com uma opção em relação ao Kwid, na verdade, quando você entrar dentro de um HB20, você vai sentir dentro de um latifúndio. Nossa quinta sugestão é um concorrente direto do HB20, Ford Ka 1.0 SE Plus ou SE, importante é ser modelo 2019, pode ser 2018, 19 ou 19, 19, vou explicar daqui a pouquinho o porquê. É um carro que você vai encontrar aí na faixa de 43 a 46 mil reais. 19 é um pouquinho mais difícil de encontrar nessa faixa, mas talvez você consiga aí uma oportunidade, daqui a pouco explico. Da mesma forma que o HB20, o Ka é um carro que está aí entre os 3 primeiros no ranking de emplacamentos, então é um carro que está sempre com o mercado quente. Ele foi lançado em agosto de 2014, ele utiliza a plataforma Global B da Ford, que é a mesma do Fiesta. Vai lembrar que o Fiesta deixou de ser produzido recentemente, mas a produção do carro está garantida, ela continua aí em Camaçari. Ele utiliza um motor 1.0 com uma arquitetura aí derivada do motor EcoBoost, mas lógico, não tem turbo, não tem injeção direta. Mas ele tem aí um bloco de ferro, que é da família EcoBoost, cabeçote de alumínio, duplo comando de válvula variável e sistema de partida a frio. É um motor razoavelmente moderno, não é o estado da arte, vamos dizer assim, em termos de modernidade, mas realmente é um motor que já pertence aí a uma geração bastante atual. O modelo que a gente recomenda é o ano modelo 2019 por um motivo, foi quando o carro recebeu uma série de reforços estruturais importantíssimos
depois que o carro foi mal avaliado no crash test do Lightning Cap e recebeu 0 estrelas. Então recebeu uma série de reforços grandes nas colunas B, no reforço de porta e alguns arcos ali superiores, e aí com isso o carro elevou de 0 para 3 estrelas na avaliação do crash test, então por isso é importante você pegar aí um ano modelo 2019. Por essa faixa aí de 43 a 46 mil reais, eu falei, você encontra esse modelo 2019, né, fabricado aí em 2018, então é uma compra racional que faz muito sentido para quem está pensando em comprar um Kwid Outsider, até porque dos compactos, o K é o menor deles, então é um carro que, se você está pensando aí no Kwid porque é um carro menor, talvez o K seja uma opção aí mais racional e que talvez faça até mais sentido. Ironicamente, o K ele tem um espaço interno muito maior do que o do Kwid, lógico, mas o porta-malas dele é menor, 257 litros contra os 290 litros do Kwid. Em relação aos pontos negativos do carro, um que a gente não pode deixar de falar é em relação ao pós-vendas da Ford, que infelizmente recebe um grande volume de críticas quando a gente vê aí as reclamações abertas no Reclame Aqui. Isso obviamente não é uma unanimidade, né? Então depende muito da região, do concessionário que você vai ser atendido, então vale você fazer uma pesquisa aí com alguns conhecidos, com amigos e colegas, para saber se a concessionária da sua região ali é boa, para você também não abrir mão de um carro bom por essa questão. Outro ponto é em relação à qualidade de construção, então você vai ter que observar com atenção em relação ao alinhamento das peças de lataria de acabamento. Isso é uma reclamação aí relativamente constante entre os compradores do Ford Ka. Fique atento a isso. Para encerrar essa lista, a gente vai recomendar para vocês um carro que não está nem uma nem duas, ele está 3 ou até 4 categorias acima da do Kwid. A gente está falando do Fit 1.5 LX ou EX 2015 ou 2015-2016. É um carro que você vai encontrar aí na faixa de 42 a 46 mil reais. Normalmente a gente não recomendaria um carro tão no limite da nossa regra, né, de até 5 anos de uso, mas existe um motivo muito especial para isso, que é em relação à qualidade de construção do Fit e o pós-venda. Então esse é um carro que você realmente pode comprar ele mais rodado e realmente ter um carro absolutamente confiável, tanto que entre os carros seminovos, o Fit está sempre entre os mais procurados. A gente já fez aqui no Autoline, alguns meses atrás, a avaliação do Fit 1.5 LX. Vale lembrar que é exatamente essa geração que a gente está falando. Então é um carro que ainda tem muita força no mercado e motivos não faltam para isso. Um motor super eficaz, um câmbio CVT automático muito bom, que realmente conversa muito bem com o motor e câmbio. Qualidade de construção do carro na parte técnica é muito boa, é espaçoso considerando a proporção do veículo, especialmente o espaço vertical, e lógico a gente tem a questão aí do pós-vendas da Honda, que acaba sendo uma das principais referências do mercado. Agora, por outro lado, é um carro, como a gente falou, de categoria muito superior à do Kwid, então vai lidar aí com custo de manutenção um pouco maior, mas é um carro que tem uma longevidade muito grande aí das peças de suspensão, de motor, então vamos dizer assim, é um toma lá da cá, você paga um pouco mais por isso, mas tem vantagens aí em médio e longo prazo. Outros 2 pontos que você deve ficar atento em relação ao Fit, em relação à suspensão, que ela é um pouco firme, e os acabamentos tendem a fazer um pouco de barulho com o passar dos anos, então você deve fazer um test drive realmente no carro que você está avaliando para comprar, para aí chegar à conclusão se essa suspensão um pouco mais firme é algo que você aceita bem e principalmente se não está tendo nenhum ruído interno ali de painel. Então é isso, pessoal, essas são as nossas sugestões de seminovos que você pode comprar com os 44 mil reais de um Kwid 0 km, mas eu quero ouvir as suas sugestões. Então vamos lá, entre no autoline.com.br, faça uma busca aí, né? Lembrando das regras, né? 10% a menos de 44 mil, 5% a mais. Configura dessa forma ali nos filtros por preço e traga pra gente aí na área de comentários sugestões que carros desse segmento aí de subcompactos e compactos que você compraria com essa grana. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.